Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será andar no Espírito, amém? Amado Jesus, quando esteve aqui na terra, ele andou e viveu 100% homem na carne e 100% Espírito. Mas Jesus viveu mais na carne, sem pecado. Amém? Amado, apenas andar sozinho ia gostar disso. Solidão não mata ninguém, mas as falsas amizades, sim. Como diz o velho ditado. É melhor só do que mal acompanhado, não é mesmo? Pois um abismo leva outro abismo, conforme o Salmo 42:7. Amado, às vezes o simples fato de você estar em paz já tira o sossego de muita gente. Sabia disso? Às vezes, o simples fato de você estar em paz já tira o sossego de muita gente. Portanto, se ligue. Jesus é a minha razão de viver. Andar com Cristo, andar como Cristo andou. É isso que a Bíblia nos ensina. Então vamos meditarmos em andando com Jesus no Espírito. Amém? Romanos 8, de 1 a 9. Mas há duas maneiras de viver. Na carne e no Espírito. Carne significa a natureza humana com toda a sua fraqueza e pecaminosidade. A carne é a natureza humana, com fraqueza e pecaminosidade. É a natureza humana separada de Deus. São os prazeres da carne que afastam o homem de Deus, os prazeres do pecado. É a carne que dá a Satanás a legalidade e uma chance conosco. São os prazeres da carne que dá legalidade a ele. Paulo escreve aos cristãos como aqueles que estavam na carne previamente, conforme Romanos 7:5. Em Romanos 8, amado, ele adverte que os que estão na carne não podem agradar a Deus, sendo que a inclinação da carne é a morte, porque é inimizade com Deus. Portanto, nós não estamos na carne. Se você viver de acordo com a natureza pecaminosa, você vai morrer espiritualmente. Amadas, as obras da carne são listadas em Gálatas 5, 19 e 21. Medite ali Gálatas 5, 19 ao 21. Aí depois vai entrar o fruto do Espírito que vai mudar toda a situação da natureza humana. Amada, outra maneira de viver é segundo o Espírito. A palavra Espírito, amada, é pneuma. Também é traduzido como vento, ar. Ele sempre carrega a ideia de poder além do homem. Possivelmente, amado, o vento foi o fenômeno mais poderoso visto pelas pessoas na época de Jesus, não é mesmo? O vento, o sopro do Espírito Santo. A palavra, amado, foi usada para se referir à presença e o poder de Deus. Assim, andar no Espírito é andar na presença e no poder de Deus. O sopro do Espírito, as tempestades. Jesus, amados, é o nosso maior exemplo. Andar com Jesus é andar no Espírito e não na carne. Quem anda com Jesus anda no Espírito. Já não vive mais os prazeres da carne, porque a carne é pecaminosa. Vemos isso, amados, desde o início do seu ministério público. Ali João batizava no Rio Jordão. Era uma figura marcante, ele veio com a mensagem de Deus e atraiu a muitos. Sua tarefa foi pregar uma mensagem de juízo e preparar para a vida de Cristo. João Batista chegava a pregar o arrependimento e chegava a chamar as pessoas de raça de víboras.
Embora, amado, muitos foram batizados, não há nenhuma menção do Espírito Santo até que Jesus chegou. João Batista não pregava nada do Espírito Santo, pregava arrependimento. Só depois do batismo de Jesus foi que houve a manifestação. O céu se abriu, uma voz veio dizendo: esse é meu filho amado a quem me comprazo. E desceu ali o Espírito Santo em forma de um pombo. Amado, quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu. Isso parece misterioso, não é mesmo? Mas João disse que o céu se abriu. Ele ouviu a voz: esse é meu filho amado a quem me comprazo. Quem pode duvidar de que ele já tinha o Espírito, amado? Jesus foi gerado pelo Espírito. Lá no Evangelho de João, primeiro, Pai Deus disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou em nós. Ou seja, Jesus se fez carne, deixou a sua glória lá do céu e veio habitar em nós. Ele veio através do Espírito. Maria era uma virgem imaculada, sem nenhum defeito, escolhida para gerar, somente para gerar Jesus, só para isso. Ela foi escolhida para isso. Gerar e criar Jesus. Jesus não veio de um relacionamento sexual com José, não. O Espírito Santo colocou ali a semente no ventre de Maria. E Jesus, ele foi gerado pelo Espírito. Amado, essa é a manifestação particular do Espírito para o nosso benefício. Não há outra razão para o Espírito se tornar visível. O Espírito Santo se tornou visível através de Jesus. Deus se tornou visível através de Jesus. Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Depois que o Espírito Santo ali encarnou em Maria, é que veio a imagem de Deus e a imagem do Espírito Santo através de Jesus. Esta, amada, é uma ministração particular do Espírito para o nosso benefício. Não há outra razão para o Espírito se tornar visível, não há outra. Espírito é invisível, mas através de Jesus se tornou visível. Deus é invisível, através de Jesus se tornou visível. Aqui está a lição para nós: o dom do Espírito Santo é dado no batismo, amado. Foi no batismo de Jesus que veio o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz: tendo recebido o Espírito, Jesus vai imediatamente para o deserto, Mateus 4:1. Só depois que Jesus recebeu o Espírito, cheio do Espírito, ele foi para o deserto orar e permaneceu ali no deserto 40 dias e 40 noites, jejuando e orando para começar o seu ministério, para escolher os 12 dos seus discípulos. Observe que o Espírito Santo levou Jesus ali. A Bíblia diz: e Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O propósito para ser tentado. Nós geralmente, amado, pensamos que só somos tentados quando nos afastamos de Deus. Não. Mesmo estando com Deus, nós somos tentados. Jesus foi tentado, cheio do Espírito. Só que ele venceu pela palavra. Nós também temos que vencer pela palavra. Essa prova, amado, foi uma parte do desenvolvimento pessoal humano de Jesus. Ele foi tentado para ver se caía. Lembra de Adão? Adão foi tentado e caiu. Desobedeceu a Deus. Mas Jesus aqui foi tentado e não caiu, porque ele venceu. Venceu Satanás com a palavra. Imagine, amado, um cristão que tenta ajudar um viciado, que repetidamente retorna aos seus velhos tempos. Assim é Jesus conosco. Ele veio para os pecadores, ele veio para salvar a humanidade.
Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele ajuda, mas acreditando que um dia a vida será transformada pelo poder de Deus. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Outros não ajudam, tem gente que não ajuda. Talvez porque eles não acreditam no poder de Deus para salvar. Eu tenho acompanhado pessoas em uma comunidade terapêutica, ex-viciada, ex-drogada, ex-alcoólatra, ex-prostituta, ex-ladrão, ex-assassino. E eu sou questionado por muitas pessoas. Eles acham que as pessoas não merecem, eles não acreditam, acham que esse tipo de gente não tem jeito. Eu já fui assaltado 3 vezes com um revólver na cabeça. E eles questionaram, olha aí, você fica querendo ajudar essas pessoas e é assaltado. Então eles acham que as pessoas não têm jeito. Mas para quem crê no poder de Deus, crê que tem jeito sim. Jesus veio para salvar esse tipo de gente, esse tipo de pessoas. E nós somos instrumentos de Jesus para isso. Vamos ajudar alguém, não importa a quem, não importa o vício daquela pessoa. O Espírito Santo tem o poder para restaurar, para regenerar aquela pessoa. Isso aí é só para quem acredita. Quem não acredita, acha que não tem jeito, não vale a pena. Lembra de Jonas? Jonas foi chamado para pregar em Nínive. Aquele povo, para Jonas, não merecia. Jonas fugiu para não ir evangelizar em Nínive. Ah, Senhor, aquele povo não merece. Mas o Senhor queria salvar aquele povo. E Jonas tentou de toda maneira fugir, mas não teve jeito. Foi lançado ao mar, um grande peixe pegou ele, trouxe até a praia. E ele teve que ir a Nínive evangelizar. A Bíblia diz que ele evangelizou. E ali toda a cidade se converteu. Muitas pessoas, amados, não ajudam, talvez porque eles não acreditam no poder de Deus para salvar. Nós temos que acreditar no poder de Deus. Nós somos instrumento de Deus para isso. Andar com Cristo, andar no Espírito, é isso aí. Amado, mesmo que não possa ser tratado com as drogas, pode ser tentado a perder a fé em Deus e seu povo. Existe sempre um risco. Se nós não levarmos a palavra para esse povo, se nós não cuidarmos desse povo, eles vão ficar levando mais outros com eles. Um abismo leva a outro abismo. Mas quem anda com Cristo, tira esse povo do mau caminho, dos prazeres da carne. Daí vem a advertência lá em Gálatas 6:1, onde diz: o cristão pode ser levado a lugares onde pode ser tentado a duvidar de Deus. Saiba disso. O cristão, ele é tentado a abandonar a Deus. Mas o verdadeiro cristão, o cristão que tem o Espírito Santo habitado nele, ele jamais irá negar a Deus. Porque tem o Espírito Santo habitado nele. Assim aconteceu com Jesus, amado. Jesus foi tentado. Foram 40 dias, 40 noites de jejum e oração. E Satanás, sabendo que Jesus estava com fome, o que ele ofereceu para Jesus? Alimento. E ainda colocou dúvida em Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Amado, pode ser o plano de Deus para nos provar desta forma. Pode ser a direção do Espírito Santo. Não tenha medo de ir. Quando você está direcionado pelo Espírito Santo, vá. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Para quê? Para fortalecer espiritualmente, para ser tentado. O Espírito Santo vai te levar a lugares que você nem imagina. Então ande com o Espírito Santo. Ande com Deus. Mas lembre-se, o conhecimento da Escritura, amado, foi o que sustentou Jesus em cada tentação. Então não vá sem a direção do Espírito Santo. Não vá sem o conhecimento do Espírito Santo. Não vá se não estiver cheio do Espírito Santo. Porque Jesus foi cheio do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, não vá.
Não vá que você vai se dar mal, você vai quebrar a cara. Se pretender, amado, caminhar com ele no Espírito, temos de estar preparados para a batalha contra Satanás. Pode ter certeza disso. Quando você se enche do Espírito Santo, haverá batalha espiritual na sua vida. Conforme Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra o principado, contra a potestade, nas regiões celestiais. O que nós temos que pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, é o revestimento da sua armadura, para nos protegermos das astúcias ciladas de Satanás, dos dardos inflamáveis, das setas. É isso que nós temos que fazer. Andar em Espírito e ser revestido do Espírito, revestido da armadura de Deus. Daí, amado, a importância do estudo bíblico, oração e comunhão com o povo de Deus. Quem anda com Deus, amado, tem que estar buscando conhecimento da sua palavra. Jesus venceu Satanás com a palavra. Nós temos que vencer também com a palavra. Para estar cheio do Espírito, andar com o Espírito, temos que estar cheio da palavra. Para andar como Jesus andou, para ser um verdadeiro cristão, tem que estar cheio do conhecimento da palavra. Daí a importância do estudo, oração e comunhão com o povo de Deus. A nossa comunhão, mas é com o povo de Deus, não é com o povo do mundo, não. O povo do mundo não tem nada para nos oferecermos. Nada de bom. Eles vivem na carne, não vivem no Espírito. Nós vivemos no Espírito. A nossa vida é totalmente diferente de quem vive na carne. Quem vive na carne tem os prazeres da carne. Quem vive em Espírito tem o prazer do Espírito. Vive direcionado pelo Espírito. Amado, após a sua tentação, Jesus embarcou em uma vida de serviço. Jesus só começou o ministério dele depois que ele esteve ali cheio do Espírito Santo. Jesus embarcou em uma vida de serviço, começar o seu ministério. Só depois disso. O seu ministério público, amado, está registrado lá em Mateus 4, 17 e 23. Jesus orou ao Pai para escolher os 12 discípulos. Ele foi chamar os discípulos para o seguir. Ele começou a ministrar na Galiléia e reunir seus discípulos. Ele pregou o reino e ministrou aos que sofrem. Os sermões das montanhas eram mostrando o sofrimento daquele povo. Bem-aventurados são as bem-aventuranças. Ele viveu uma vida totalmente altruísta, comprometida com a vontade de Deus. Jesus fazia a vontade do Pai, não dos homens, não das facções religiosas. As muitas boas obras são feitas à parte de Deus. Jesus, amado, não veio trazer nenhuma religião. Foram as boas obras. O homem criado à imagem de Deus ainda tem algo de bom nele. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós temos que dar um bom testemunho. Andar como Jesus andou. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, amado. Os cristãos não, por vezes, fazem sacrifícios reais. Nós fazemos sacrifícios reais. O sacrifício da cruz já foi pago. Jesus morreu na cruz, levou sobre si nossos pecados, nossas transgressões, já foi pago. Igual os nossos sacrifícios hoje são renúncias. Para você andar como Cristo andou, você tem que renunciar a tudo. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Organização não cristã, como a Cruz Vermelha, Boa Vontade, etc., fazem muitas boas obras, mas não vivem como Cristo viveu. Não ensinam como Jesus ensinou. Eles só querem ensinar as boas obras. Boas obras não salvam ninguém. Boas obras é a obrigação nossa. As bem-aventuranças nos ensinavam isso. E nos ensina isso. Fazer boas obras, mas não por salvação. As boas obras são méritos. São galardões que nós iremos receber uma parte aqui e outra parte no céu. Qual a diferença entre boas obras e boas obras cristãs?
é grande. O ministério de Jesus, mas foi diferente porque foi motivado e capacitado pelo poder do Espírito Santo. O que move o ministério de Jesus é o Espírito Santo, é ele que faz a diferença. As obras cristãs, mas pelo menos Espírito e o poder de Deus. Ele trabalha em nome de Deus por gratidão, porque tudo que Deus tem feito. O verdadeiro cristão, ele é grato a Deus por tudo que tem feito. E ele pode fazer mais, porque Deus trabalha nele e com ele. Amado, além disso, o que ele faz dura para a eternidade. E em parceria com Deus. Tudo de Jesus é eterno. O foco dele é a eternidade, é nos prepararmos para a eternidade. Sua luta final, mas é consigo mesmo. Nós não lutamos para vencer pelos outros, nós lutamos para vencer por nós mesmos. É individual, a salvação é individual. Andar com Deus é individual. Cada um segue a Ele. Ele foi bem claro, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se o prazer da carne, toma sua cruz e siga-me. Parece, amado, que essa foi a última luta, a última grande luta de Jesus. Foi pagar alto preço na cruz do Calvário, morrer, ressuscitar, ir para o Pai e prometer voltar. Suas palavras no verso 4, amado, deve ser tomada literalmente. Ele não exagera naquele momento. Ele leva seus 3 amigos para mais próximos. Nós vemos o valor da companhia, tais como de estresse. Jesus ficou preocupado, era chegada a hora, ele ia ser entregue. Ele levou seus 3 amigos ali, João, Pedro e Tiago, para orar, para interceder por ele, que era chegada a hora, ele ia ser morto, ele ia ser entregue. E ali eles dormiram. Nós vemos também a necessidade de estar sozinho com o Pai, mas teve momentos que Jesus falou, não, deixa eles aqui, eu vou ali orar ao Pai. E ali orou ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cara, afasta de mim essa cruz, afasta de mim essa morte, mas que não seja a minha vontade, que seja a sua. Porque Jesus veio fazer a vontade de Deus, se fez carne justamente por isso. Ele encontra força e resolução e rendição à vontade do Pai, amado. Todos nós, amado, nós temos o nosso Getsemane. Pode ter certeza disso. No momento que nós estamos sozinhos, nós temos que ir para o Getsemane, para um lugar secreto, assim como Jesus foi para o Getsemane. Onde é o nosso Getsemane? É o nosso quarto, é o nosso lugar secreto, onde nós podemos falar com Deus. Aquele que segue Jesus, amado, deve dar a sua vida em rendição à vontade do Pai. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Temos de decidir por Deus ou por eu. Você vai escolher. Ou você tira o eu do centro das atenções e coloca Deus na sua vida, ou você não vai andar com Deus. Os amigos ali, amado, não podem ajudar, mas podem encorajar a orar por nós, se eles se importam. Alguns não, tem gente que não está nem aí. Não é mesmo? A canção diz, você tem que caminhar nesse vale solitário sozinho. Passar pelo vale da morte, você tem que ir só. Para entrar no céu também, você entra só, você não entra acompanhado, lá não tem carona. Para o inferno, você vai de carona, até de carretas. Mas para o céu é individual. Amado, você só pode ser vitorioso através do Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza disso. O homem por si só, ele não consegue nada. Ele não tem como vencer as tentações se ele estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Andar com Jesus no Espírito, amado, é viver uma vida de renúncia. Jesus ganhou a vitória final na manhã da Páscoa. Ele ressuscitou. Não foi chocolate, não foi doce não, amado, foi amargo. Por isso comemoram com chocolate, ovo do coelho, não foi nada disso não, foi amargo, foi uma morte dolorosa.
Foi pelo poder do Espírito Santo que ela venceu a morte. Os soldados romanos, amados, se certificaram que não havia vida em sua carne. Furaram ali o lado direito de Jesus com a lança e certificaram que não havia carne, ali só tinha agora espírito. Mãos amorosas que ele tirou da cruz teria detectado o menor pulso, o menor movimento, o menor calor de Jesus. Ele havia morrido ali na carne. Aí o Espírito Santo entrou em seu corpo e nenhum selo romano ou espada poderia ter evitado isso. Isso mesmo, o Espírito Santo nos ressuscitará também, assim como ressuscitou Jesus. Em nossa carne, amado, não há vida, não há vida, a carne não há vida. A vida está na alma e no Espírito. Mas é impossível matar uma alma em que vive o Espírito Santo de Deus. O homem, por si só, pode matar a carne, mas não mata nem a alma nem o Espírito, porque a alma e o Espírito não pertencem ao homem, pertencem a Deus. Glória além da comparação está chegando. Conclusão, leia Gálatas 5, 22 até o 25, fala do fruto do Espírito. De fato, há duas maneiras de andar, duas fontes de poder e orientação, a carne e o Espírito. Ou você vai andar na carne ou você vai andar no Espírito. O caminho da carne leva à morte. Andar no Espírito Santo é encontrar a paz e a vida eterna. Amém? Você tem duas escolhas. Andar na carne ou andar no Espírito. Quem vive os prazeres da carne, vive os prazeres do mundo. Mas quem vive no Espírito é afastado dos prazeres da carne. A carne é pecaminosa, o Espírito Santo não habita. O apóstolo Paulo fala, vê se há Espírito Santo habitado em vós. Se há, que seja Espírito Santo. Porque quando não é Espírito Santo, amado, é Espírito maligno que está habitado. Sabia disso? A pessoa tem ou Espírito Santo habitado ou Espírito maligno habitado. Examina, pois, o homem a si só. Veja a sua situação. Se você tem o Espírito Santo, você vive os prazeres do Espírito. Se você vive os prazeres da carne, você não tem Espírito Santo habitado. Portanto, se ligue, medite nessa palavra. Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos falar. Vamos ouvir o louvor. Andar com Deus. Amém? Ludmila Feber, ela já partiu para a glória e deixou esse legado. Quero andar com Deus santo e separado. Olha só. Medite nesse louvor. Nós temos que andar com Deus santo e separado, regenerado. Amém? Vamos andar com Deus. Medite nesse louvor. Eu creio que Deus já falou com você através da palavra. Ludmila Feber partiu para a glória com a certeza de morar na Nova Jerusalém. É melhor obedecer Não obedecer do que sacrificar. É melhor rasgar o coração. Amém. E confessar. Deixa Deus agir na sua vida, amado. É melhor Obedeça os mandamentos, obedeça os princípios do Senhor. Ande com o Espírito Santo. Amém? Vamos orar. É melhor rasgar Maravilhoso Deus, coração. te louvo, te agradeço, te exalto, Pai. Te agradeço pelo seu doce amado Espírito Santo. A sua promessa que não nos deixaria órfãos. O Senhor não deixou. Seu Filho amado subiu aos céus, mas o seu Espírito Santo desceu sobre cada um de nós e está habitado em nós. Assim como o pedido do rei Davi, eu te peço, não retire de mim o Espírito Santo, Pai. Não retire de mim. Sem Espírito Santo eu não sou nada. Peço, Pai amado, Pai, de enquanto a pessoa que está assistindo esse vídeo, se ele ainda não conhece o Espírito Santo, se ele ainda não tem o Espírito Santo habitado entre ele, que ele venha reconhecer
que o Espírito Santo está à disposição para habitar em nós, conforme a sua palavra, que não nos deixaria órfãos, que enviaria o Espírito Santo para habitar em nós. Nós sabemos, ó Pai, que é o teu doce amado Espírito que convence o homem do pecado e do juízo. Peço que vá de encontro a essa pessoa, abre a mente dele, abre os olhos espirituais e deixa o Espírito Santo habitar. Que ele venha obedecer a Ti, Pai, não a Satanás. A Satanás ele não obedece, Satanás ele é escravo. Que ele venha abrir o coração, assim como eu abri, assim como os demais abriram, e viver conforme a Tua vontade e andar como Jesus andou aqui na terra. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tens feito, está fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, exaltar o Teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí. Deixa Deus agir na sua vida, rasga o coração. Libera perdão, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, suas transgressões. E Deus irá te perdoar, e Deus irá te regenerar, Deus irá se santificar, Deus irá te separar. E irá colocar o Espírito Santo para que você possa andar com Ele. Você só poderá andar com Deus, amado, se o Espírito Santo estiver habitado em você. Porque o Espírito Santo não habita em corpo corruptível. Ele não habita em corpo corruptível. E a carne leva o corpo a ser corruptível. Portanto, ande como Jesus andou, cheio do Espírito Santo. Lembre-se, Jesus nos ama e nos quer bem e quer estar habitado em nós. Enquanto Satanás, ele nos odeia. Satanás quer nos escravizarmos. Então não se deixe levar por Satanás. Vigie, rasgue seu coração. É melhor obedecer do que sacrificar. Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção certa. Amém? Um abraço, fica na paz. Fique com o Espírito Santo. Vamos andar com Deus. Andar como Jesus andou aqui na terra. Seja um cristão sem religião. O cristão não tem religião. O cristão é seguidor de Cristo, ao invés de ser seguidor de homens, seguidor de imagens, seguidor de outros deuses, que nada fez, nada criou. O verdadeiro cristão segue a Cristo. Cristo esteve aqui na terra. Ele teve seu ministério. Ele fez sinais, fez prodígios, fez maravilhas. E os demais não fizeram nada. Ele morreu por nós, Cristo morreu por nós. E os outros? O que fez por você? Por que seguir a eles? Não vejo motivo. Jesus esteve aqui na terra, pagou um alto preço e pede para nós seguirmos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. Portanto, toma sua cruz. Tomar sua cruz é você renunciar a tudo e seguir a Jesus. Amém? Fica na paz. Um forte abraço.